Veja no ICL Notícias, segunda edição. Exemplo internacional. Presidente Lula diz que conclusão do julgamento da trama golpista é lição para o mundo. Esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Racha com o Centrão. Lula sanciona a isenção do imposto de renda em evento, sem participação de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. A direita pós-Bolsonaro. A empresários, Tarcísio de Freitas diz que conservadores terão projeto para livrar o Brasil do PT. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nessa quarta-feira, parece que não, mas ainda estamos na metade da semana, minha gente. Dia 26 de novembro de 2025. Ao meu lado, meu parceiro Chico Sá já está a postos. Chico, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Quarta-feira, os generais já foram presos. O Bolsonaro já foi preso, já quer mudar a comida, uma confusão medonha, está só no meio da semana. Está só no meio da semana e o final do ano está chegando aí, parece que vem com tudo. Papai Noel está chegando para todo mundo. Até tivemos declaração do presidente Lula, daqui a pouquinho o Heloísa Vilela entra com a gente diretamente de Brasília para contar mais detalhes a respeito de um encontro que aconteceu lá em Brasília, um evento, na verdade, um marco sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E a gente teve também uma declaração do presidente Lula a respeito das prisões, da execução da pena da trama golpista, né? Dizendo que hoje o Brasil deu uma lição de democracia para o mundo todo com a conclusão desse julgamento e também com a prisão do próprio Jair Bolsonaro e dos demais condenados. Chico, declaração que aconteceu ali no Palácio do Planalto. A gente pode ouvir o trechinho dessa fala? Por favor, vamos ouvir o homem. Conversa aqui? Vamos embora. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Aí ele diz que democracia não é privilégio de ninguém. Heloísa Vilela já está a postos lá. Eu observei o Arthur Lira escondendo meio as mãos para aplaudir ali, mas aplaudiu. É muito de forma tímida para que a sua plateia bolsonarista não faça uma confusão danada com ele, mas ele aplaude o Lula nesse elogio que o presidente faz à democracia do nosso país. O que você achou, Elo? Boa tarde para você.
Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, o Arthur Lira teve que ouvir vários recados, viu, agora. Eu acho que o que a gente viu hoje no Palácio do Planalto foi o presidente Lula fazendo uma das coisas que ele sabe fazer melhor, que é um belíssimo discurso contundente, emocionado, onde ele foi também coloquial, deu exemplos de coisas que aconteceram ao longo da vida dele, mas fez uma defesa contundente, não só da democracia e das instituições democráticas, em última instância do Brasil, como um país grande e que pode muito mais, mas também uma defesa contundente da classe trabalhadora e dos direitos da classe trabalhadora e das necessidades de avançar nas pautas que interessam à classe trabalhadora. Então foi assim um discurso realmente impressionante, presidente mostrando que está em belíssima forma e já mostrando o que vem aí, porque ano que vem é ano eleitoral. Então ele entregou uma promessa de campanha hoje, que foi assinar essa lei que dá isenção do imposto de renda total para quem ganha até 7 mil e pouco. Ele prometeu isso na campanha e já lançou a próxima promessa, que ele espera poder cumprir ainda antes da eleição no final do ano que vem, que é acabar com a jornada 6x1. Ele disse, é impossível que a gente até hoje tenha a mesma maneira de trabalhar, a mesma carga horária de 1943, num mundo que mudou, que está cheio de tecnologia, uma tecnologia que está tirando muita gente do trabalho, vai tirar mais gente ainda. Então ele destacou a necessidade que o Brasil e o mundo têm de discutir como nós vamos sustentar os milhares e milhões pelo mundo afora de invisíveis, de pessoas que se tornarão invisíveis para as economias de seus países. Essas pessoas vão precisar ser sustentadas de alguma maneira. Então, assim, foi um discurso muito, muito aplaudido, né, muito forte. Tinha muitos representantes dos movimentos sociais, de sindicatos, o pessoal do ABC estava lá em peso. E ele deixou isso muito claro, que governar, a arte de governar, disse o presidente Lula, é escolher um lado, é escolher o lado daqueles que precisam do Estado, ou seja, dos que têm menos, né? Não é escolher o lado daqueles que são sempre os privilegiados da nossa sociedade. Isso é muito importante, né, Chico? Porque essa discussão está também no Supremo Tribunal Federal e a gente tem uma preocupação com qual vai ser o voto dos ministros, já uma indicação realmente que não vai ser do lado dos trabalhadores, e o governo já está encampando essa pauta logo depois da aprovação e agora sancionando, né, a lei que vai beneficiar uma parcela muito importante da população. Então agora já mostrando qual é o próximo passo para o governo federal, onde que vai focar agora, né? Qual é a próxima bandeira? Uma bandeira importantíssima, né? Se o governo Lula termina esse mandato de agora com essa questão da jornada 6x1, fora do mundo dos trabalhadores do país, aí sim é uma gestão sem tamanho, né? Porque é uma bandeira que sequer estava nas promessas do ano passado, mas é encampada pelo governo. E eu acho que aí mudaria o cenário da ideia de trabalhar no Brasil, né? Chega, é muito humilhante que um pai de família, uma mãe de família, não tenha um dia sequer para ir no parque com seu filho. Isso. Não possa contar uma história, não possa ver um filme. Seria esse dia a mais o que ele mudaria na qualidade de vida dos trabalhadores do Brasil. É algo que a gente não faz ideia, mesmo nós que já trabalhamos muito nessa condição. Tem um setor no Brasil, o setor de farmácia, por exemplo, que é humilhante. As pessoas trabalham, e o que tem de farmácia no Brasil, ou seja, envolve muita gente. Como essas pessoas de farmácia e de serviços em geral no Brasil trabalham é imoral. Tem que acabar com isso e tomara... eu ainda desconfio muito, que essa Câmara que a gente tem, esse Congresso que a gente tem, eu ainda fico com um temor de que não seja agora, que seja necessário um novo Congresso para a gente virar essa página cruel da história do trabalho no Brasil. Mas, politicamente, tem que jogar esse discurso agora. Tem que começar esse debate agora. Demorou para falar sobre isso.
Essa é a disputa política, né, que o governo abraçou de vez. Exatamente. Como abraçou essa pauta da isenção do imposto de renda, que ninguém achava, né, lá atrás, talvez achasse que não ia sair. E conto mais uma para vocês que ainda não saiu por aí. Está prevista para essa semana a criação de um grupo de trabalho com o Ministério do Trabalho e o Ministério das Relações, do Secretaria-Geral da Presidência, que é o ministério que o Guilherme Boulos assumiu, vão criar um grupo de trabalho para voltar a discutir a situação dos trabalhadores por aplicativo. E eles decidiram que é possível, sim, discutir essa pauta de uma outra maneira, de uma maneira que traga os trabalhadores, porque o governo tentou discutir isso, né, no ano passado e foi muito ruim. Mas agora eles acham que é possível sim, ouvindo a classe de trabalhadores de aplicativos e desenhando uma proposta que venha deles e que entregue a eles direitos básicos que eles precisam ter. Então pode ser aí mais um avanço entre esse ano e o fim desse ano e metade do ano que vem, mais um avanço de discussões importantes para a classe trabalhadora num ano eleitoral do Partido dos Trabalhadores, né? Então, acho que a coisa está andando, assim, rapidamente nesse sentido. Com certeza. Chico, pode comentar. Não, outro belo debate, né? Eu creio que tenha sido feito, a esquerda entrou um pouco troncha, um pouco torta, equivocada nesse debate, quando ela faz uma oposição direta entre carteira assinada, CLT e trabalhos de plataforma. Aí eu acho que a grande maioria dos trabalhadores nessa condição disseram, não queremos CLT. Eu acho que esse debate foi equivocado. Agora essa retomada é interessante porque é a partir dos direitos que essas pessoas podem ter. Gente, um entregador de iFood que cai numa moto, ele passa 4 meses com a perna quebrada, sem poder trabalhar, ele não tem garantia nenhuma. Ele não vai ter dinheiro para comprar remédio, sabe? Ele não vai... o SUS, Salvador, glória a Deus, vai salvá-lo ali numa cirurgia, mas depois ele não tem o dinheiro, a grana do remédio. Ele não vai ter o que comer durante aquele período. Loucamente, o cara que leva comida para meio mundo de gente não vai ter como se alimentar. Então, eu acho que o debate é por aí. O que é que pode haver de proteção social para estas pessoas? E não, assim, de cara jogar, você quer ser CLT ou quer continuar na plataforma sem ligação com carteira de trabalho? Acho que o debate é por aí, Elo. Muito bom, e isso aconteceu Exatamente. muita fake news também, né? Muita fake news foi compartilhada, a direita se apropriou disso e muitos trabalhadores tiveram acesso a cortes na internet. A gente até publicou uma pesquisa há cerca de 2 meses, um relatório da Fair Work falando sobre o endividamento desses trabalhadores. Chico, você tocou nesse ponto, ele é muito importante, eu já falei sobre isso aqui também. Que essas plataformas, né, que contratam esses trabalhadores, não só iFood, mas, sim, enfim, tem uma gama de plataformas, tem suas próprias agências financeiras também, que aí disponibilizam os empréstimos para os trabalhadores e eles não conseguem sair. Sim. Entram numa teia ali de endividamento, né? Eles viraram meio bancos também, meio fintechs, isso, né? Além deles não garantirem nada de segurança social para os trabalhadores, eles entram nessa exploração, né, desses empréstimos. Oferecer esses valores como se eles estivessem sendo... E às vezes condiciona, viu, Gabi? Até a sua nota na plataforma condicionada a se você pega mais empréstimos, se você contrata os serviços dele. Então é uma tremenda sacanagem. Exato, Elu. É a escravização moderna, tecnológica, né? É que nem antigamente o cara trabalhava na fazenda, só podia comprar fiado da vendinha do dono da fazenda e ficava se endividando cada vez mais. É a mesma coisa, só que dos tempos modernos. Agora, se o governo conseguir, dessa vez, fazer um processo diferente, que seja a partir desses trabalhadores, ouvindo todos eles amplamente, aí ele pode construir uma proposta que tenha já o respaldo dessa classe trabalhadora para chegar ao Congresso com essa força. Então, acho que tem um trabalho interessante aí pela frente, com muitas ideias novas e arejadas. Tem sim. O próprio Guilherme Boulos, na campanha para a Prefeitura de São Paulo, a campanha dele ensaiou uns projetos interessantes, que eram criação, por exemplo, de
um prédio, uma sede assim para essas pessoas tomarem um banho, trocarem de roupa, uns apoios ao longo da cidade, porque é uma nova... É quase uma nova classe trabalhadora espalhada pela cidade inteira, sem direito nenhum, sem poder tomar um banho. Eu vejo sempre, assim, aqui no metrô de São Paulo, aqui na Vila Mariana, por exemplo, esses trabalhadores se refugiam ali na sombra das estações para trocar uma roupa, para trocar uma meia, para comer na hora do lanche ali, um lanche rápido, porque não tem lugar nenhum, não tem sabe, não tem um vestiário, nada, que você possa trocar uma roupa, que você possa guardar o seu material de trabalho, nada. Elô, eu queria também... Nem para ir ao banheiro, nem para beber uma água, né? Então... São direitos básicos, né? Básicos, exatamente. Eu queria aproveitar para trazer também, Elô, já que você acompanhou, né, esse evento que sancionou a lei, aumentando, né, para a faixa, né, levando para R$5.000 a faixa de isenção do imposto de renda, como é que estava o comportamento das pessoas? O Chico chamou... exatamente. O Chico chamou a atenção aqui para como estava o comportamento também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Hugo Motta, que decidiram não ir ao evento, e as assessorias deram ali uma justificativa. O Motta disse que ele tinha uma agenda intensa, o Alcolumbre que ele tinha uma reunião com os senadores. E como é que o governo reagiu a isso também por meio da ministra Gleisi Hoffmann e o próprio Fernando Haddad também, ministro da Fazenda, eles meio que colocaram panos quentes aí na história. Então a gente vai ouvir a fala deles e volta a conversar. A Elô estava no evento e ela pode também trazer como é que foi a observação ali, né? O olhar de Heloísa Vilela. Vamos lá. O Congresso Nacional teve sensibilidade para compreender esse objetivo. E por isso eu quero agradecer cada deputado, cada deputada, senador e senadora. Agradecer também aos presidentes Hugo Motta da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. A ausência dos presidentes em nada ofusca a importante condução e apoio que deram a essa matéria. Queria cumprimentar o presidente Hugo Motta e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. Era imperioso sancionar o projeto ainda em 2025, para que isso fosse possível. Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles. Queria que eles soubessem que na presidência das duas casas nós precisamos, como brasileiros, da atenção ainda mais esse ano dos seus trabalhos, da sua liderança, para que nós possamos concluir exitosamente esse ano. Elô, você fez uma observação importante aí, né? Isenção total para quem ganha até 5.000 e uma redução também para quem ganha até 7.350, não é isso? Exatamente. Agora você vê a preocupação tanto da ministra Gleisi como do ministro Haddad de falar o que eles falaram, de fazer tantos elogios aos dois que estavam ausentes, só ressalta o problema que está todo mundo sabendo que está acontecendo. Um estranhamento do Alcolumbre com o Palácio do Planalto, com o presidente Lula, e o estranhamento, esse sim, rompimento do Hugo Motta com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Então, eu acho que eles não apareceram, eles que perderam. Poderiam ter dividido com a presidência da República os louros dessa grande vitória importantíssima para o país inteiro. Como destacou o senador Renan Calheiros, no estado dele de Alagoas, isso vai afetar 98% da população. 98%, não é brincadeira. Então eles podiam ter ido republicanamente, ter comparecido. Me parece que os dois tiveram uma atitude imatura, pequena, mesquinha, que só atrapalha eles mesmos. Perderam a oportunidade de tirar aquela foto com a lei na frente e mostrar que eles foram fundamentais para esse processo. Então preferiram continuar jogando esse jogo da birra e da queda de braço. E no caso do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, como disse hoje aqui para mim o senador Espiridião Amin, ele muito
de maneira muito direta, disse: a gente tem que decifrar o Alcolumbre, tem que entender o que ele está querendo. Está querendo negociar algo. Falou exatamente assim. Então, fica muito evidente. Acho que eles deveriam ter ido, porque eles representam uma instituição. Não estão indo como pessoas físicas, mas como presidentes de duas casas, por onde essas leis tramitaram e passaram, assim, de uma maneira, por unanimidade, né? Passaram como poucas leis passam aqui no Congresso Nacional. Poxa, ele só postou, o Mota, imagina, só para te passar a palavra, ele só publicou rapidinho assim nas redes sociais, união entre poderes em favor do Brasil e tal, mas não foi no evento, né? Ele perdeu uma chance, né, histórica de estar nessa foto desse dia. Isso é uma conquista gigante. E para o governo Lula, tem, além desse efeito prático, né, do que vai beneficiar milhões de brasileiros, eu acho que ainda livra um pouco o Haddad e o governo Lula daquela pecha de taxadores. Como é que você pode chamar alguém de taxador se está isentando meio mundo de famílias no Brasil? Mais de 10 milhões de pessoas de uma vez só. Então, vai para o espaço aquela conversinha de bolsonarista de é o taxado, o governo Lula é taxador, vai para o espaço definitivamente. Então, o Alcolumbre perde uma oportunidade, ele ajudou a aprovar, deveria estar lá, mesmo que fique com birra, porque ele quer entrar num terreno que não é para ele quer nomear ministro do STF. Hoje, o conservador, jornal O Estado de São Paulo, dá ali uma cutucada no Alcolumbre nesse sentido. Olha, o Messias pode não ser o nome ideal para a extrema-direita, para a direita, para os conservadores, mas o presidente do Senado querer se meter numa prerrogativa que é do presidente da República, aí já é demais. Então, cara, segura... O Nassif fez uma coluna que ele chama... o Alcolumbre de o reizinho do Brasil, o cara que quer ser o reizinho do Brasil. Né? Ele é o presidente do Senado, ele indicou 2 ministros do governo Lula, mais ninguém do União Brasil, ele pessoalmente, que aliás é um problema que ele enfrenta no Senado, porque outros senadores do União Brasil têm uma certa birra do controle que ele tem de todas essas indicações, acham que ele devia dividir um pouco mais, e se ele acha que vai contar com todos os votos do partido dele dentro do Senado nessa disputa aí sobre o nome do Messias, talvez ele não devesse contar tanto assim, porque quando houve a indicação do Gonê, 6 deputados do partido dele, do Gonê não, minto, quando houve a disputa para a presidência do Senado, que ele indicou o Rodrigo Pacheco, que disputou com o candidato do PL, o Rogério Marinho, 6 deputados senadores do União Brasil abandonaram o Alcolumbre e votaram no candidato do PL. E agora ele tem ainda menos apoio, segundo eu ouvi agora no Senado. Então ele pode, o presidente Lula pode acabar tendo uma aprovação talvez apertada, como me disse o senador Aziz, ele disse, não vai ser fácil, mas nunca é fácil, sempre é apertado, e eu acho que passa. E o Aziz é do partido do Davi Alcolumbre, pense bem. Então, o Davi Alcolumbre está esticando uma corda que talvez ele não tenha condição de segurar, e está disputando o poder com um presidente da República que tem mais um ano de mandato e perspectiva de mais 4. Então, eu acho que ele não está fazendo um cálculo político muito afinado. Ele pode estar correndo um grande risco com essa disputa. Agora, com certeza, está querendo negociar alguma coisa. Com certeza, Elu. Daqui a pouco até a gente vai falar especificamente dessa disputa em torno do Messias. Antes disso, eu só queria chamar a atenção, porque isso aconteceu no evento que a Elu foi lá no Planalto, né? Esse da isenção do imposto de renda, que foi uma alfinetada ali do Renan Calheiros, que é justamente o relator da isenção do imposto de renda no Senado. Ele fez uma crítica à tramitação da proposta na Câmara. A gente vai assistir o trecho dessa fala e a Elu vai poder explicar muito bem aqui para a gente. Vamos nessa. Não fizemos reuniões na penumbra,
realizamos 4 audiências públicas e nunca cogitamos trocar as fontes e as compensações do projeto para beneficiar o andar de cima. Estava falando diretamente ali com o Arthur Lira, né? Sem dúvida alguma. Para Arthur Lira, sem carinho. Foi faltou endereçar, né? Mandar direto com o nome assinado embaixo. Olha, eu ouvi o discurso, depois li o discurso e não há a menor dúvida, quase todo o discurso dele foi endereçado ao Arthur Lira. Ele abriu e foi o único, fora o presidente Lula, que fez referência ao momento histórico da democracia brasileira, por causa das prisões dos golpistas. Fez questão de abrir o discurso com isso. Mas depois, ele fez uma sequência mostrando todos os momentos em que ele esteve ao lado das medidas mais arrojadas e mais importantes para os trabalhadores do Brasil, medidas do presidente Lula, que algumas ele relatou, outras ele apoiou. Por exemplo, aumento real do salário mínimo, PEC das domésticas e por aí vai. Deixando claro quem é que esteve sempre ao lado desse tipo de proposta, que visa quem tem menos, que visa o andar de baixo e não o andar de cima. Claro, uma referência direta ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que vestiu camisa do Bolsonaro, participou, apoiou a eleição dele e tudo mais. Então, deixou bem claro quem é quem está de que lado. E fez um discurso também muito forte na defesa da necessidade de diminuir as desigualdades. E falou que essa isenção do imposto de renda vai colocar na mão de muita gente um 14º salário. E aí veio outra alfinetada. Ele falou, espero que isso não acabe na jogatina, não acabe nas bets. E acho que a gente vai precisar, e já estou trabalhando nisso, de impor tarifas muito maiores, impostos muito maiores, tanto para as bets como para as fintechs, que foi justamente o que Arthur Lira retirou do projeto aqui na Câmara. Então, ele trouxe tudo isso à tona, não se preocupou em ficar elogiando ninguém, botou o dedo na ferida e ele fez o discurso inteiro virado, né? Porque o presidente Lula estava meio atrás dele, virado para o presidente Lula, fazendo um discurso para ele, parabenizando o presidente Lula pela iniciativa, como ele disse, a ideia do senhor e a gente trabalhou para aprovar. E destacou, não podia deixar de destacar, que em um mês ele fez o projeto andar no Senado e enviou para a Câmara. E com isso, pressionou Arthur Lira, que estava com esse projeto na gaveta há 7 meses, pressionou Arthur Lira a aí botar o projeto em votação. Então, foi muito interessante, um discurso que bastante... nada de, agora vamos esquecer tudo e dar as mãos e comemorar essa vitória com todo mundo. Nada disso. Fez a história claramente ali para quem tem um pinguinho de atenção, entendeu todo o recado do senador Renan Calheiros. É a disputa alagoana levada a Brasília, né? Os dois são pré-candidatos ao Senado. O Arthur Lira está em desvantagem, as pesquisas apontam ele... algumas pesquisas apontam até a derrota dele. Ele não seria nem o segundo colocado. 3º ou 4º lugar nas pesquisas que ele está, Chico. Algumas até 4ª colocação. Algumas até em 4º colocado. O Arthur Lira estampou outdoor em Alagoas inteira sobre esse projeto da isenção do imposto, o Renan Calheiros também, então eles estão disputando a paternidade dessa história. Isso só mostra quanto é atrativa essa bandeira do imposto zero. E o quanto foi... Agora... Vai lá, Elô. Não, é só um detalhe. O Arthur Lira fez um discurso também, né? E quando ele começou a discursar, houve um ensaio de vaia. E quando ele terminou, houve coro de sem anistia. E depois, no final, ainda houve coro de fora centrão. Então, assim, mesmo estando dentro do Palácio do Planalto, Arthur Lira não teve vida fácil. Além das bofetadas retóricas que levou do senador Renan Calheiros, ainda teve a audiência que corroborou as críticas, né? É verdade, eu não sei até que ponto também o Alcolumbre e o próprio Mota também não seriam pressionados nesse sentido, né? Dizem, né? A especulação em Brasília
muito forte de que, no caso do Alcolumbre, o que está pegando também é essa investigação relativa ao Banco Master, a quebradeira do Banco Master, o Amapá, o governo do Amapá, ligado ao Alcolumbre, fez uma aliança com esse banco no sistema de previdência lá do Amapá, assim como o governador do Rio, Cláudio Castro. Então, esse é um assunto muito delicado para o Alcolumbre. E isso estaria pegando para ele. Não sei se Elô ouviu também essa especulação. A gente ouve aqui no Congresso que tem muita gente com muito medo das consequências da investigação do Banco Master, especialmente os caciques, né? Alguns caciques do Centrão, do PP, do União Brasil, são os dois partidos que todo mundo fala que estão mais envolvidos. E tem mais gente aí pelo país afora com medo. Agora, o Davi Alcolumbre tem outros BOs também, que ele devia ficar mais tranquilo e menos belicoso, porque existe uma investigação sobre rachadinha de quando ele era presidente do Senado, 6 mulheres que ele contratou, aparentemente, no gabinete dele, que não recebiam praticamente nada e o dinheiro todo voltava para o gabinete. Então ele tem aí uns BOs complicados que acho que ele devia, não sei se ele está tentando usar isso para negociar alguma proteção, tanto no caso do Master como no caso dessa denúncia. Então, pode ser que esse seja o tipo de negociação que ele está fazendo, como disse o senador Espiridião Amin. O que ele quer? Alguma coisa ele vai negociar. Isso é super importante e aí eu acho que vale a pena entrar na questão da sabatina do Messias, que o Chico comentou agora há pouco, né? Que foi marcada para o dia 10 de dezembro. Então, daqui 2 semanas, né? Exatamente 2 semanas, porque vai cair numa quarta-feira, vai ser na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E vamos ver se vai ser, Gabi. Vamos ver se vai ser. Porque eu vou te trazer uma fofoca nova aqui. Vai. O que está acontecendo? E eu chequei isso com a mesa do Senado, tá? O presidente... O que o Davi Alcolumbre marcou? Marcou para terça-feira, dia 3, a leitura da indicação do Jorge Messias, para depois, no dia 10, ter a sabatina. Acontece que a indicação não chegou. O presidente Lula ainda não remeteu esta indicação para o Senado Federal. E havia uma conversa de que ele queria fazer isso hoje, entregar em mãos ao Davi Alcolumbre, hoje na cerimônia, e eles teriam uma reunião ou antes ou depois da cerimônia. Só que ele não foi. Então, o que acontece, e que eu ouvi isso de uma pessoa, de um político da Câmara e outro do Senado, que são próximos, muito próximos do governo. O que eles disseram? Está na mesa de negociação, sim, a possibilidade de não enviar essa indicação agora, segurá-la mais um pouquinho e furar todo o calendário que o Alcolumbre marcou de fazer isso às pressas. Para quê? Para dar mais tempo ao próprio Jorge Messias, o AGU, né, que é o indicado para o STF, e aos defensores dessa indicação para trabalharem a ideia no Senado. Então, hoje, por exemplo, o senador Omar Aziz me disse que falou ontem por telefone com Jorge Messias e que vai se encontrar com ele na terça-feira. O Jorge Messias está aqui pela casa, pelo Senado, tem uma reunião agora às 6 com a senadora Elisiane Gama e já viu outros senadores. Ele precisa de tempo para trabalhar, para se apresentar, para responder perguntas, porque é assim que acontece, ele vai de gabinete em gabinete, os senadores fazem perguntas, tentam entender melhor quem ele é, para quem ainda não conhece, né? Porque o Jorge Messias é muito bem conhecido no Senado, só os senadores mais novos é que não o conhecem tão bem, mas ele trabalhou aqui na assessoria da liderança do PT, trabalhou com o senador Jacques Wagner, trabalhou no gabinete na Casa Civil, então ele é uma pessoa que tem muito bom trânsito na esfera política. Então existe essa dúvida se o presidente Lula vai mesmo enviar a indicação já ou se vai esperar um pouco mais e dar tempo para essas conversas todas acontecerem com um pouco mais de tranquilidade. Se ele demorar, vai ser mais uma rasteira no reizinho, como disse Nassif,
Davi Alcolumbre. Olha, Lu, essa apuração é Muito quentíssima, boa, muito né? boa. Porque na prática teria só 2 semanas para conversar com 81 senadores, né? Para fazer aquele trabalho, enfim, para o Jorge Messias ter a sua indicação aprovada lá no Senado. Então, os aliados do entorno ali do presidente Lula estavam vendo como uma armadilha. Segura a bola, espera o Natal, cada um vai para os seus estados, né? Ali fazem a ceia, voltam no próximo ano e Quem começa... sabe lembra que ano que vem tem eleição em 2026. É o período que você fica ali mais imbuído dos sentimentos cristãos, o reizinho pode voltar mudado, né? Eu acredito na mudança do ser humano, na redenção da espécie. Elô, obrigada por Ou dá hoje. mais tempo para ele negociar alguma coisa, né, Chico? Para ele aumentar o preço também tem essa parte, né? Porque esse povo aí, tanto o Hugo Mota como o Alcolumbre, eles gostam de aumentar, o Centrão no geral, né? Gosta de aumentar o preço. É isso aí. Elô, tá tendo algum evento aí atrás de você, hein? Depois, qualquer coisa, você conta pra gente. Estão armando o presépio. Tem uma galera ali. Ah, eu já entendi o que é. Olha, eu vou deixar o Igor mostrar. Você tem ali a deputada Célia Chacriabá, ela está com cartaz dizendo vetos ficam. São os vetos que o presidente Lula incluiu naquela lei que proíbe desmatamento, né? Esqueci o nome da lei agora. Se vocês quiserem, eu posso... O famoso PL da devastação, Da né? devastação. Se vocês quiserem, posso até pedir a alguém para vir aqui explicar um pouquinho. A gente está com um tempo super apertado, Elô, mas obrigada. Elô Então já tá. contou pra gente o que está acontecendo ali, que são os vetos do licenciamento, né? Que pode até virar alvo de judicialização. O negócio continua acontecendo. Importante. Elô sempre de olho ali no entorno do que está acontecendo e a gente também, né? Aproveitando a presença dela por lá. Valeu, querida. Bom trabalho por aí. Tchau, tchau. Boa noite, A gente querido. continua por aqui, a gente conversava, viu, Rodrigo Viana? Opa, que dessa cheguei. vez não Agora teve sim. aquela atravessada aqui para chegar Não. até a mesa. Hoje ele se materializou aqui do nosso... Aproveitei que a Elô estava falando e quase que eu ia dando palpite, não tinha nem sido apresentada aqui. Eu já ia falar sobre o que a Elô estava vendo ali no Salão Verde, né? Ela estava no isso Salão aí, ela Verde. tava lá. no- Isso é Brasília, né? Acaba um assunto, já chega tudo ao mesmo tempo, né, o outro Chico? novo combate, já pensando na outra legislação e o dia inteiro assim. É isso aí. Bom, a gente vai seguir aqui, gente, agora virar um pouco a página. A gente falava agora há pouco nessa expectativa para a aprovação do nome do Jorge Messias lá para o Supremo Tribunal Federal. Ele tem uns cabos eleitorais bem pesados lá, os ministros do Supremo, né? O André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Depois a gente volta a trazer atualizações para vocês, mas também vamos repercutir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro lá fora, internacionalmente. O professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais, está aqui com a gente nessa quarta-feira. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela, Rodrigo, Chico, boa tarde a todos que nos escutam. Professor, trazendo aqui algumas manchetes rapidamente nos veículos internacionais, a gente tem o Clarim, por exemplo, estampando manchete, né, falando, a gente vai colocar aqui na tela, o Supremo Tribunal Federal mantém a sentença, né, da prisão contra Bolsonaro. Também, na sequência, o Washington Post, falando sobre o começo da pena, que começa a ser cumprida agora, a execução da pena. Também na Deutsche Welle, a gente tem a manchete: Brasil, o ex-presidente Bolsonaro vai permanecer preso na sede da Polícia Federal. Al Jazeera, na sequência, New York Times, o The Guardian, todos estampando a execução da pena por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então foi um assunto ontem que estampou as manchetes e com repercussão que continua até hoje no mundo inteiro. Agora há pouco a gente conversava com a Heloísa Vilela e a gente trouxe até uma fala do próprio presidente Lula trazendo, né, que o Brasil está dando um exemplo para o mundo inteiro, na verdade, de punir os golpistas, né, que tentaram tramar um golpe contra o Brasil. Não há dúvida nenhuma, né? Essa reação internacional, ela começou na decretação da prisão preventiva, né?
Eu até apontei um pouco disso, porque o New York Times fez uma manchete muito forte disso e depois comentou em editorial, né? Que, de alguma forma, essa decisão marca, eu vou repetir literal, né? Marca um esforço, a prisão preventiva, marca um esforço significativo para responsabilizar Bolsonaro de tentar desmantelar a democracia brasileira. E o jornal lembra que, em agosto, né, o presidente Bolsonaro, então ex-presidente Bolsonaro, passou 2 noites na Embaixada da Hungria, um furo do New York Times aqui. Né? Em outras palavras, a reação que você aponta hoje, ela já tinha começado no episódio da decretação da prisão preventiva, né? Quando ele perde a prisão domiciliar. O que a imprensa internacional está constatando, né, é que há um outro formato de lidar com expectativas de golpe de Estado. Sabe, Gabriela, quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar numa coisa concreta, tá? Cada vez mais exposto o risco que as democracias correm e não mais por golpes clássicos, aquele golpe clássico, põe o tanque na rua, né? Como é que as democracias morrem? Né? Os 2 jornais, tanto o Le Monde como o New York Times, fizeram menção a isso. O que o Brasil mostrou é um receituário de contenção. O Brasil mostrou, de alguma forma, de como é que a gente evita que as democracias morram no estilo que o Levitt marcou. Esse ponto é essencial. Uhum. Porque a repercussão internacional, ela está se dando num momento em que as democracias estão em risco, não é só no Brasil e não é só por golpe de Estado. Deixa eu fazer uma menção para vocês. Hoje, o Le Monde repercutiu, né, uma pesquisa na França que faz o Bardelat, o Jean Bardelat, que é da Reunião Nacional, da extrema-direita francesa, do partido da Marine Le Pen. Né? Hoje, o Le Monde mostra que o Bardelat hoje ganharia de qualquer candidato, do Mélenchon, do candidato do Attali, de todos, e por uma porcentagem significativa. Se nós olharmos para o que está acontecendo na Alemanha, o senhor Merz não ficou tão mal-humorado com a Belém do Pará e depois mal-humorado com Angola, de graça. Ele tentou namorar os votos da extrema-direita porque... Então, de certa forma, o Brasil está ocupando um espaço com essa decisão que precisa ser bem observado. O Brasil comentou e está pondo em prática um antídoto absolutamente democrático contra as ameaças à democracia. A imprensa internacional notou isso. Esse ponto é essencial para a gente olhar. É o momento em que o Brasil faz isso. Isso não é só para nós. Isso tem uma função internacional muito significativa que os jornais apontaram. Como as democracias morrem, o livro clássico do Levitt, ele está deixando... A arte imitou a vida, porque a vida está começando a mostrar, está praticando o que o livro está mostrando. Então, de algum modo, né, as ameaças são sucessivas. Nós vimos o presidente norte-americano ameaçando deputados do Partido Democrata porque disseram ao Exército: o Exército tem que cumprir só ordens legais, ordens ilegais de agir dentro dos Estados Unidos, o Exército não está cumprindo. Ele não disse que o Exército americano não deve obedecer ao presidente Trump. Ele disse: olha, ordens ilegais não devem ser obedecidas. Eu posso citar 10 filmes no Vietnã, sobre ordens ilegais que foram recusadas até acontecer tudo o que aconteceu. Então, e nenhum desses militares que recusaram ordens ilegais foram punidos, porque o nome está a dizer, né? É uma ordem ilegal. No entanto, o presidente Trump está ameaçando, inclusive o FBI chamou para fazer depoimentos, esses deputados democratas. É neste momento em que nós temos, de fato,
uma ameaça concreta à democracia no mundo inteiro, que o Brasil dá um exemplo como esse. Olha, quem atenta, quem monta o jornal É o País, chegou a mencionar, inclusive, todos os detalhes do plano do Punhal Verde e Amarelo. Então, é um quadro significativo e que, no caso brasileiro, que tem a história de golpes que nós temos, é preciso lembrar isso. Nós temos uma história de golpes. Eu poderia lembrar, que cansava vocês de lembrar, o primeiro deles, por incrível que pareça, não foi nem depois que o país era independente, o primeiro deles foi em 1821. Olha que loucura. Com Dom Pedro regente. Um golpe militar por causa de salário. E aliás, nesse golpe, o mais grave de tudo foi a fala do Dom Pedro I para o general golpista, que ele pedia que trocasse o ministro do Tesouro. Ele fez a pergunta que marcou para sempre a história do país, né? Quem acham bom? Quem que vocês querem? Transferiu a responsabilidade de poder. Então, quando nós olhamos para essa situação, o país que tem esse legado histórico, neste momento em que a democracia corre risco, faz um julgamento absolutamente democrata e pune, ora, sem dúvida nenhuma, o New York Times, o Washington Post, o El País, o Le Monde, o Clarim, a BBC, a Deutsche Welle, não perderam a oportunidade. Claro. É isso. O quadro é esse, né? Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Hoje a gente falou, né, sobre relações internacionais, repercussão no mundo com o professor e, claro, principalmente ele trouxe esse olhar dos Estados Unidos também, mas focando dessa vez em Brasil, porque a gente teve um acontecimento, como chama a atenção aí o professor, né, que é um marco na nossa democracia. É um prazer sempre te receber, professor Trevisan. Obrigado, professor. Eu é que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de lembrar essas coisas, porque essas coisas precisam ser lembradas. Ah, sim. Muito lembradas. Necessário. Muito lembradas. Democracia precisa ser... Democracia é plantinha à terra. A gente precisa regar toda hora. Exatamente. Perfeita a descrição. Obrigado, professor. Obrigada, boa noite. É isso, a gente precisa regar todos os dias. Não, eu só ia complementar, Gabi, que da outra vez que a extrema-direita avançou no mundo, que foi na época dos anos 20, 30, nazismo, fascismo, ela avançou muito na Europa, no Japão, né, que ficou sob um regime também aliado aos nazistas, etc, etc. E você tinha do outro lado do Atlântico, supostamente, os Estados Unidos e também a Inglaterra resistindo, né? Agora, dessa vez, você tem extrema-direita dos dois lados do Atlântico. Então, a Europa está com a extrema-direita avançando, o professor diz aí, a França, se fizer a eleição agora, a extrema-direita ganha. Na Alemanha, pode ser que avance ainda mais. Em Portugal está avançando. Em vários países, na Hungria já está governando, na Polônia governando, enfim, a extrema-direita fortíssima na Europa, como foi nos anos 30, 40, só que dessa vez também forte nos Estados Unidos. Por isso que é tão importante o Brasil, do lado ocidental, quase que solitário entre os países grandes, na resistência de um modelo de democracia. Quase solitário. E é isso tudo capitaneado por um juiz de centro. De centro. Não é um juiz de esquerda, é um juiz conservador. Exatamente. O juiz que serviu a governos de direita em São Paulo. Então, eu acho interessante, quer dizer, você tem uma conjunção de forças progressistas, juízes de forças mais de centro-direita, fazendo a defesa da democracia. Então, não é a esquerda que está defendendo a democracia, é uma grande frente para defender a democracia no Brasil, usando os instrumentos da Constituição. Isso que é interessante. E no momento em que os Estados Unidos avançam contra a América Latina. Então, importantíssimo, acho que é um recado importante. E, parafraseando o professor aqui, porque eu achei isso excelente, a democracia se constrói diariamente, né? Todos os dias. Então, acho que ele chamar a atenção para isso é importante. Rodrigo, agora há pouco vocês trouxeram no ICL Urgente informações de tiroteios ali nos arredores da Casa Branca. Eu queria atualizar também essa situação. Foram 2 integrantes, para você também que não acompanhou, eu já trago a história desde o começo, 2 integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos que foram baleados e mortos agora à tarde. Foi em Washington, perto da Casa Branca, como eu reforcei. Mais ou menos 20 minutos depois desse primeiro alerta, a Polícia Metropolitana já informou que uma pessoa foi presa, que essa área está segura,
informações que são da CNN. E o Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele não estava na Casa Branca quando aconteceu esse ataque. Ele deixou Washington na noite de ontem porque ele vai passar o feriado de ação de graças, o Thanksgiving, que vai ser amanhã, na Flórida. Mas se pronunciou sobre isso, chamou o atirador de animal, abre aspas, fecha aspas, e disse que ele vai pagar um preço muito alto. Agora, as circunstâncias desse tiroteio ainda não foram esclarecidas, não tem informação também das autoridades sobre esse suspeito que foi detido. Então, informações parece que ele foi baleado também, né? Subliminares. O suspeito teria sido baleado também. Então, 2 guardas mortos e o suspeito, a gente ainda não tem mais informações sobre ele, a motivação, nada disso, né, Gabi? Ainda é muito preliminar, Rodrigo. Tá. A gente pode trazer atualização a qualquer momento também a respeito desse assunto. Claro que tiroteios a gente tem com uma certa frequência, mas chama atenção justamente por ser nas proximidades ali da Casa Branca. Chama atenção 2 coisas, proximidade da Casa Branca e o alvo, né? São 2 integrantes da Guarda Nacional como alvo. E o Trump utilizando isso para fazer o discurso dele de extrema-direita. É um animal, né? Ele chamou assim o atirador, vai pagar caro, etc, etc. Bom, em vez de chamar para serenidade, ele parece que chama para confrontação, né? No momento desse. Joga gasolina na parada. Joga gasolina na fogueira o Donald Trump, literalmente, um país que já vive, como você falou, né? Tem tiroteio em escola, em faculdade, em vários lugares, e agora o alvo, 2 guardas nacionais. Grave, né? Gravíssimo em Washington. É isso. E esse pronunciamento do Trump não surpreende ninguém, né? Infelizmente. Verdade. É a maneira como a extrema-direita lida com questões relacionadas à segurança pública. Vamos seguir aqui. A gente conversou agora há pouco com o professor Trevisan sobre a prisão do Bolsonaro, também com Heloísa Vilela. A gente vai conversar com o Gessé Souza, nosso professor Gessé aqui no N2. Professor, um prazer te receber. Boa noite. Prazer. É um prazer, Gabi, um prazer, Rodrigo, um prazer, Chico Sá, e um prazer estar conversando com essa nossa comunidade. Claro, né, professor, que a gente quer conversar contigo a respeito dessa prisão, né, que na verdade é uma manutenção da prisão, porque agora começa de fato a execução da pena. Antes a gente teve no último sábado a prisão preventiva do Bolsonaro por tentar violar a tornozeleira eletrônica. Hoje o presidente Lula se pronunciou a respeito disso, falando que a prisão dos golpistas, dos generais de alta patente, é uma lição de democracia, uma lição para o mundo todo. Aliás, gostei muito da frase dele, professor Rodrigo, Chico também, quando ele disse que democracia não é privilégio de ninguém, é um direito. Exatamente isso, né? Isso é muito legal. Eu estava ouvindo antes vocês debaterem, e eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, o país está o Brasil está na moda, né? Ou seja, com uma ótima notícia, né? Que normalmente não é o caso e tal, né? Ou seja, mas eu acho, quer dizer, apesar de eu estar muito contente, e eu acho também que é um aprendizado histórico você botar generais golpistas, um ex-presidente, idem, na cadeia, julgá-los, etc. Isso é fundamental, né? Agora, eu acho que a reflexão não pode parar aí, né? Os militares não são os agentes dos golpes, nunca foram, né? Bolsonaro, idem e tal, né? Quer dizer, Bolsonaro é um instrumento. Então, eu acho que toda a cultura de golpes de Estado no nosso país, ela foi montada pela elite de São Paulo, ou seja, pela nossa elite, que é a elite que manda em todas as outras. Né? Eu sempre digo elite de São Paulo, porque foi uma elite que construiu uma auto-representação de si mesmo e impôs para o restante do país isso. Né? Então, quem está por trás dos golpes de Estado é a nossa elite, que é uma elite nativa, que existe para organizar o saque das elites metropolitanas, Portugal, Inglaterra e agora dos Estados Unidos. Né? O golpe é montado, né, a partir dos Estados Unidos, ou seja, a questão do imperialismo tem que ser um debate urgente no nosso país. Todas as vezes em que a gente tentou se modernizar, industrializar, etc., os Estados Unidos vêm e dizem não, né? Henry Kissinger, em 1973, disse: a gente não pode se dar ao luxo de ter um outro Japão na parte sul do nosso planeta. E é exatamente isso que os Estados Unidos fazem. Mas fazem com a colaboração da nossa elite.
né? A nossa elite vai pegar as empresas estatais que foram construídas nesses surtos de desenvolvimento para vendê-las na bacia das almas, como Paulo Guedes fez, como Bolsonaro fez, etc. Né? Então é extremamente importante a gente que está julgando agora e condenando quem estava com a mão na massa, ou seja, isso é extremamente importante, é verdade, né? Agora, isso não pode ficar apenas nessas figuras, porque essas figuras são paus mandados, né, de uma elite. Os militares não agem por si próprio, né? Ele é sempre mandado, né? Existe sempre uma coação, etc. E eles vão alegremente, porque vão receber altos salários, etc, etc. Né? Vão corromper o Estado. É isso que acontece. Então, com essa ressalva de que a gente tem que aprofundar esse nosso debate aqui, né? É muito importante que o povo brasileiro saiba que o seu inimigo maior é a nossa elite. É ela que tem toda a imprensa no bolso para dizer, por exemplo, o que é corrupção ou não, ou quem é corrupto ou não. Isso e essa imprensa vai continuar no bolso dessa mesma elite, né? E isso vai continuar depois. Quer dizer, não estamos começando do zero. Fizemos uma lição de casa muito bem feita, mas ela tem que ser aprofundada se a gente quiser chegar na raiz das coisas. Gabi, quando o professor Gessé fala que a elite brasileira serve a esse projeto que muitas vezes vem de fora, imperialista, se a gente precisasse de uma imagem, e a elite paulista especialmente, se a gente precisasse de uma imagem para ilustrar isso que o Gessé está falando, é o Tarcísio de Freitas com o bonezinho do MAGA. Sim. Porque no momento em que o Trump baixa o tarifaço, o Tarcísio veste o boné do MAGA. Né? O Tarcísio é o escolhido pelas elites financeiras, principalmente de São Paulo, para seguir nesse projeto. Elas tiveram que usar o Bolsonaro, e aliás o nosso próximo assunto é justamente o Tarcísio. Elas tiveram que usar o Bolsonaro em 2018, porque havia uma falência dos partidos tradicionais. Agora que o Bolsonaro vai em cana, estão se preparando para usar esse aí do bonezinho, o Gabi. E isso nos leva ao tema seguinte, e o Gessé falava que são elites que defendem a privatização, etc, etc. O que o Tarcísio fez em São Paulo assim que assumiu? Martelada, vendeu a água de São Paulo e nós estamos às portas de uma crise hídrica em São Paulo com a Sabesp vendida. Mas você quer falar justamente do nosso próximo assunto. Eu acho que vale muito, porque logo depois que o Jair Bolsonaro foi preso, na verdade o Tarcísio nas últimas semanas já vem se colocando como esse possível presidenciável, né, o candidato da direita. Mas ele falou hoje sobre as estratégias para 2026, depois da prisão do Bolsonaro, porque agora, de fato, está referendado, né? Transitou em julgado. Então, o Tarcísio foi em mais um evento de empresários, ele tem ido bastante, tá? É o que ele mais faz. É o que ele está fazendo. Semana passada falou que tinha que demitir o CEO do Brasil, que é o Lula. Agora ele disse que o campo da direita vai se organizar sem ansiedade, que isso deve acontecer até março e que ele quer fazer parte do time, mas não precisa ser protagonista. Eu vou ler aqui ipsis literis do que ele disse. Vamos lá. Abre aspas. Esse campo da direita, que o pessoal às vezes diz, está desorganizado. Esse campo vai apresentar um projeto para o Brasil. E essa turma vai se organizar e apresentar esse projeto. E esse projeto vai ser vencedor ano que vem, não tenha dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT. Parece que a gente já ouviu esse discurso já, né? Aécio Neves, em 2014, dizia exatamente isso. A mesma coisa. Não, e proposta nenhuma. A proposta dele é mudar o CEO, usando sempre essas imagens empresariais, né? Usando o país como fosse a empresa do sogro dele ou da família, né? Que já é uma apropriação da coisa pública. Então, esse horror. Eu vejo aí mais um recado. Talvez não contem comigo, eu faço parte do time, mas não vou ser o cabeça de chapa nessa história. Vou passar para o professor Gessé, já lendo mais esse trecho aqui da fala completa do Tarcísio, falando de fazer parte do time. Ele diz o seguinte: eu quero fazer parte do time. Não importa a posição que eu vou jogar, isso é o mais importante. Eu não preciso necessariamente ser um protagonista. Já está se colocando como protagonista. Tá, mas diz também, se precisar eu posso cumprir outro papel, não é isso, Gessé? Exatamente isso, é claro. Quer dizer, então, é aquela negação do Sigmund Freud, né? Entendeu? Quer dizer, aquilo que você é e aquilo que você quer é precisamente o que você nega, né? Ou seja, enfim...
Né? E é muito importante isso aqui. Eu moro aqui no Morumbi e eu vi já quer dizer, o que tem aqui de problema com a Sabesp é impressionante. Ou seja, qual é a tática do capital financeiro que manda no Tarcísio? Né? É pegar exatamente a água, energia, aluguel, o ar, etc. Ou seja, todas as coisas que são indispensáveis à sobrevivência humana, né? E tornar isso, que antes era muito mais barato, quando era um serviço do Estado, em alguma coisa que fique cada vez mais cara, e o pessoal ganhe mais dinheiro ainda. Você não pode dizer, não, eu não vou tomar água hoje. Isso não é uma opção. Né? Então você pode entrar e é exatamente o que está acontecendo. O projeto dessa direita, ela não tem projeto nenhum. O único projeto que essa direita tem é se apropriar da máquina do Estado para roubar. Né? Vamos lembrar, pessoal, que a gente tem aí 800 bilhões do orçamento público em isenções fiscais para empresas como JBS, Rede Globo, etc, etc. 800 bilhões, você revoluciona o país. Né? Você põe todas as crianças numa escola integral, né? Tendo café da manhã, almoço, jantar, e você financia o SUS, né? E a nossa educação com um acréscimo de 800 bilhões. Isso mudaria o país, isso muda o país, né? A educação muda o país em pouco tempo, o espaço de uma geração. Né? Agora, por que isso não é feito? Porque os ricos se apropriam do Estado e precisam de gente como o Tarcísio para isso. Né? Eu até quero, eu não sei se vocês querem ainda falar do Tarcísio, Chico, Rodrigo, porque tem um outro personagem aí da extrema-direita que eu acho importante da gente trazer, porque desde o começo a gente chamou atenção para isso, que foi a visita do Nicolas Ferreira para o Bolsonaro. Ele reagiu depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa do Bolsonaro explique o uso de um celular pelo Nicolas Ferreira, né, deputado, que estava fazendo a visita ao ex-presidente Bolsonaro quando ele estava em prisão domiciliar. Isso aconteceu na sexta-feira e as imagens captaram o Nicolas segurando o celular, né, falando junto com o Bolsonaro, celular, assim na mesa. Com o Bolsonaro, sendo que é uma determinação. Quando o Moraes estava autorizando essas visitas, a determinação era de não poder usar o celular, né, gente? É uma prisão domiciliar, Sim. Não é uma festa que você pode usar o seu celular. E aí o Nicolas Ferreira foi para as redes sociais dizer: a visita ao presidente Bolsonaro ocorreu dentro da normalidade da minha atividade parlamentar, meu celular estava comigo para uso pessoal e não foi usado para comunicação externa. Não importa, né? É uma regra. Não recebi orientação sobre proibição do aparelho. As proibições dizem muito sobre o estado do país, já puxando para aquela questão, né? Como se fosse uma ditadura, que é a narrativa da extrema-direita. Além de que criminosos usam celular na cadeia para comandar facções inteiras, ninguém da Suprema Corte dá 24 horas para explicar nada, mas celular de visita agora vira caso de gravidade institucional. Não é justiça, é teatro para intimidar e chama de patético. E aí, depois de ele colocar, né, toda essa questão aí nas redes sociais, tem a determinação do Alexandre de Moraes, que eu já comentei aqui, mas o PSOL também pediu para a PGR, né, solicitou a quebra do sigilo telefônico do Nicolas Ferreira. É um documento que a bancada do partido na Câmara citou que o deputado do PL já tentou burlar decisões do Supremo envolvendo o Jair Bolsonaro. Então, a gente já mostrou as imagens aqui, né, que o celular do Nicolas aparece em cima da mesa quando ele estava fazendo a visita ao Jair Bolsonaro. Tem até uma outra questão que eu quero colocar aqui, que é a seguinte: quando o Bolsonaro danifica a tornozeleira eletrônica, a primeira vez que ele fala com a agente da administração penitenciária, ele diz que ele começou a danificar a tornozeleira à tarde. Na segunda vez, quando ele vai à audiência de custódia no domingo, aí ele já diz outra coisa. Não, foi mais ou menos à meia-noite, que seria só coisa de minutos antes do alerta tocar. E se fosse à tarde, é a mesma tarde em que o Nicolas estava lá, né? Exatamente. Dá para ver que está de dia ali ainda. Sexta-feira. Era sexta-feira ainda. E o Bolsonaro foi preso no sábado de manhã pela Exatamente. Polícia Federal. Então acho que quando ele fala que começou a usar de tarde, poderia ser logo depois da visita do Nicolas. Enfim, a gente tem que entender melhor o papel do Nicolas nisso tudo. O que é certo é que ele violou uma regra. Isso já é certo. De uma prisão domiciliar. Um deputado, um parlamentar.
É um fanfarrão, né? Um deputado que... É um fanfarrão. Bufão, né? É um oportunista do pior tipo, esse aí, né? E, enfim, é ótimo que a lei ponha as mãos nesse tipo de gente. Eu acho que ele já deveria ter sido, né, chamado à responsabilidade por 1000 declarações absurdas. O que sai da boca desse rapaz é algo, né, que não se repete, né? E aí é muito importante, quer dizer, tomara, né, que ele entre nessa sanha, né, de intimidar Moraes, etc. Então, porque eu acho que Moraes é um cara extremamente, né, intimidável por gente como o Nicolas, né? Realmente o Alexandre Moraes... Não vai mexer com o Xandão não vai. Dessa forma. Exatamente. Mas é assim, é um traço dessa... A gente falou das elites financeiras, aí tem os personagens que acabam ocupando o papel de executores, né, do que interessa para essas elites. Em outros momentos já foram os tucanos do PSDB, depois migrou, quando o PSDB entra em decadência, migrou para o Jair Bolsonaro. Agora eles estão aí na dúvida entre o Tarcísio ou apostar nessa nova geração de influencers, esses jovens que... o Nicolas nem é tão jovem assim, tem essa cara de garoto. Outsider, um franco-atirador desse, né? São esses franco-atiradores. Para você ver a decadência que está a elite nacional brasileira, né? Que já teve operadores um pouquinho melhores, né? Já teve operadores Goberi, Geisel, né? Na época da ditadura. Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo. Fernando Henrique Cardoso. A direita já teve Fernando Henrique Cardoso, ou seja, né? Quer dizer, ele teve apoio popular. Foi a única vez em que tinha ali algum projeto. Um projeto que eu não acho legal, mas era um projeto. Era um projeto, né? É verdade. Projeto de financiarização, inserir o país dentro da... Né? E o outro que serviu a isso foi Bolsonaro. Né? Porque aí você precisa de alguém com chamado popular. Não é isso? Porque você não vai convencer ninguém, ou seja, essa elite não tem nada que ela possa ganhar com o voto. Ela vai dizer o quê? Olha, eu vou continuar assaltando vocês, o juro alto, o dinheiro do orçamento é meu, não é para nenhum de vocês. Ou seja, ninguém vai votar num projeto desse, né? Mesmo no contexto de uma imprensa comercial e, enfim, venal como a nossa. É muito difícil. Aí você encontra um Bolsonaro, né, que vai não tocar em nenhuma dessas questões e simplesmente mostrar como é uma coisa, né, incrível você ser branco, homem e heterossexual. Basicamente foi isso que ele fez, né? Racismo, sexismo, etc, etc. Não tem nada a ver com economia, política e tal, né? Mas isso não existe mais agora. E esse pessoal, eu acho que está um pouco desesperado com isso. Rodrigo, Chico e Gabi. Professor, eu acho que vale muito a pena a gente aproveitar a sua presença aqui. O professor Gessé, para quem não sabe, vai estar ali no corpo de professores, né, de docentes da nossa pós-graduação, que estreia amanhã. Amanhã, quinta-feira, a gente tem o lançamento da nossa pós-graduação de Teoria Crítica da Sociedade. Então, vai ser o lançamento amanhã, dia 27, né, só para vocês anotarem aí na agenda de vocês, 8 horas da noite. Você pode se inscrever em icln2.com.br e também ontem a Márcia Tiburi veio aqui, professora, e deu alguns spoilers para a gente. Queria que você contasse um pouquinho o que a gente pode esperar. A gente até falou um pouco sobre isso no Em Detalhes também, né? Mas quero outros spoilers aqui, que a gente é ansioso. Vamos lá. Claro. Não, é muito legal isso, né? Quer dizer, nessa, enfim, função aí de reitor do ICL, a gente montou uma pós-graduação, pessoal, com algumas das melhores, quer dizer, como sempre, eu acho que esse é o dado mais importante para o ICL, né? É a qualidade. A gente chama os melhores pensadores. Por exemplo, Nancy Fraser, que vai dar um curso inteiro nesse curso, é a pensadora mais importante atualmente. Não tem ninguém que seja mais influente do que ela, nenhuma mulher que seja mais influente do que ela, por exemplo. Né? A gente vai ter aí marxistas italianos de renome, a gente vai ter gente como Elia Jabot, como Lindené, como a Márcia Tiburi, etc, etc. Ou seja, a gente está juntando aí, né? Quer dizer, tanto pensadores internacionais importantes, como também gente do nosso país, porque é importante também que a gente tenha uma leitura própria
não é? Quer dizer, a gente não vai pegar nenhum curso de uma universidade europeia que vai falar de muita coisa que não nos interessa aqui. Então é extremamente importante tratar desses temas, né, que são universais, são fundamentais, né, para a gente entender o que é que a gente faz no mundo, para a gente compreender como é que a sociedade, especialmente a sociedade mundial, funciona, mas a gente tem que fazer isso com os pés no chão, a partir de onde nós estamos, né? Então a gente decidiu o quê? Juntar, né, pensadores importantes internacionais e mesclar isso com alguns dos nossos espíritos críticos mais importantes. Professor... Deixa eu só dizer uma coisinha, porque, no fundo, é uma pós, né, que vai ser sobre o marxismo ocidental. Sim. Ou seja, a gente vai pegar desde as influências de Marx, que é quem inaugura a esquerda no mundo, como a gente conhece, né? Marx é a figura mais importante, mas, quer dizer, o mundo vai mudando. E outros pensadores, né, quer dizer, puderam ter o acesso a filosofias e a ciências que Marx não teve. Exatamente. Né? E aí o que se chama de marxismo ocidental é exatamente pegar esse impulso emancipador de Marx, né, mas usá-lo para o nosso tempo presente. Né? Então, quer dizer, o núcleo do nosso curso, né, o objetivo foi exatamente esse. Esse foi o nosso norte. Excelente. Professor, pegando só aqui o mote com o que você disse, a gente deve ter disciplina de capitalismo e dominação do trabalho, reforçando, então, democracia e autoritarismo, olha só que atual, tem tudo a ver com o que a gente estava conversando agora. Ecologia, racismo e feminismo, isso a Márcia Tiburi ontem adiantou para a gente aqui na nossa conversa. Cultura, mídia e ideologia e também tecnologia e controle social. A gente falava agora há pouco das plataformas, né, As Chico? Big Techs famosas. Isso, e também das Que plataformas... estão muito no jogo de como morrem as democracias, né? É o mesmo aí. assunto. Exatamente. Então são os eixos, né? Os eixos da pós. A gente tem esse quadro, talvez fosse legal colocar na tela de novo esse quadro, e o professor Gessé talvez comentar aí com a gente, são esses 5 principais eixos aí da pós-graduação. O senhor falou partindo de Marx e vindo para as atualizações, claro, né? O Marx escreve no século XIX, depois muita gente pensa sobre como é que se dá a dominação e o trabalho ao longo do século XX e século XXI, chegando inclusive na tecnologia, na mídia, na tecnologia e no controle social através da tecnologia, não é isso, Gessé? É exatamente, Rodrigo. E aí é muito importante isso que o Chico disse, das redes, né? Ou seja, a gente não vai compreender o mundo que está se formando agora se a gente não tiver a teorização de criticar como esse mundo foi feito e o que é que ele faz, né? E as redes, elas vão o quê? Elas vão criando bolhas autorreferidas, né? Que não tem um pano de fundo comum mais. Se não há um pano de fundo comum, as pessoas não podem dialogar. Se não há diálogo, não há aprendizado. Né? Ou seja, veja como é importante a gente ter o acesso, né? Por exemplo, essa é uma das ideias principais que a gente pode tirar a partir da escola de Frankfurt, que nós veremos estudar aqui, né? Por exemplo, por Habermas, etc. e tal, né? Quer dizer, o diálogo e a ação comunicativa deixam de ser possível no mundo onde você tem bolhas autorreferidas que criam um universo e um pano de fundo apenas para aquelas pessoas, né? Você não pode ter diálogo e tal, né? Ou seja, é extremamente importante para a gente ter uma compreensão mais aprofundada de um mundo que está mudando tão rapidamente, né? Entende? Que a gente se arme, porque para mim é isso. O conhecimento é uma arma. O conhecimento não é um enfeite para você usar como os ricos usam o dinheiro para humilhar os outros, para mostrar a ignorância dos outros, etc. Né? O conhecimento é muito usado assim, né? Eu acho que 90% do conhecimento é isso, né? Mas o conhecimento ele é uma arma. Né? Ele é, antes de tudo, uma arma. E ele é uma arma que empodera, né, os oprimidos por uma ordem social. Né? Sem conhecimento, não há luta contra a opressão. Você precisa compreender como o mundo funciona. Como a opressão é montada para que você possa ter uma defesa em relação a ela. E é exatamente isso que a gente planejou. Eu, com essa equipe magnífica, pedagógica, que o ICL
Tem a professora Suzy, Lindené, etc., e muitos outros, Isadora, Marcelo, etc., etc., né? Quer dizer, a nossa ideia foi exatamente montar um curso atual, né, extremamente importante para quem quer saber o seu lugar no mundo de hoje. Professor, um prazer te receber aqui e muito felizes também de compartilhar esse momento, né, que é a estreia de mais essa pós-graduação e tão atual, né? A gente precisa realmente, Exatamente. Acho que a gente precisava de uma pós-graduação sobre teoria crítica da sociedade. Então amanhã, lembrando, para quem acompanhar o evento, tem condições especiais e tem condições especiais também para quem já é aluno do ICL. Então vai lá em icln2.com.br, tem um QR Code aqui na tela também para quem está vendo a gente pela televisão, é só apontar o celular e escanear. Obrigada, professor. Obrigado, um prazer te receber. O nosso público amanhã, 20 horas, né? Isso aí. 20 horas. Quinta-feira, estamos esperando. Um beijo a vocês todos, Rodrigo, Gabi, Chico e a nossa comunidade. Um prazer ter estado aqui com vocês. Obrigado. Prazer todo Obrigado, mundo, bom, querido. professor. Até a próxima. José Souza aqui conversando com a gente. E seguimos aqui, falamos agora há pouco sobre as prisões do núcleo crucial da trama golpista. Hoje o deputado federal Rogério Correia, ele foi nas redes sociais relembrando que o general Heleno estava entre os militares que prenderam o próprio Rogério Correia durante um encontro de estudantes pela reconstrução da UNE durante a ditadura militar. A gente tem aqui a postagem das redes sociais do deputado dizendo: em 77, o general Heleno estava entre os militares que prenderam a mim e outros 850 estudantes durante um encontro pacífico pela reconstrução da UNE. Agora assistimos ele indo preso por tentativa de golpe de Estado. O que vemos hoje é histórico, generais sendo presos pela primeira vez. A justiça, enfim, chega. Vamos conversar com o deputado federal, Rogério Correia? Deputado, boa noite, é um prazer te receber. Bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar com vocês aí no ICL, cumprimentar aí a Gabriela, Rodrigo Sá, Chico Sá, Rodrigo, prazer, viu, estar com vocês. Prazer é todo nosso, deputado. Aliás, que lembrança importante essa que o senhor trouxe na sua rede social da atuação do general Heleno durante o período da ditadura militar. Acho que é a nossa primeira vez acertando um pouco, ainda é um primeiro passo, mas acertando um pouco as contas com a nossa história, né? Exato. Olha, em 1977, Gabriela, nós estávamos tentando reconstruir a UNE, União Nacional de Estudantes. A UNE estava na clandestinidade por força da ditadura militar e naquele momento emergia novamente o movimento estudantil. E em Belo Horizonte foi marcado, então, o terceiro Encontro Nacional de Estudantes. A ideia era exatamente colocar a UNE na legalidade, reconstruí-la, eleger uma direção. E esse movimento foi duramente reprimido. E um dos comandantes, se não o principal comandante, a reprimir o movimento foi exatamente o general Heleno. Naquela época, dentro da Faculdade de Medicina, do Diretório Acadêmico no DEA, aliás, outro dia nós fizemos um lançamento do livro que relembrava isso, tinham cerca de 250, 300 estudantes. Eu estava lá. Esses estudantes, nós, quando amanhecemos da vigília, que era uma vigília para realizar o encontro, nós amanhecemos com cachorro, cavalo, fuzis, forças do Exército, polícia militar, uma parafernália militar. Todos que estavam lá dentro fomos presos. E lá fora, os estudantes que chegavam para a realização do encontro também foram duramente reprimidos, muitos presos, e nós chegamos aí a esse número de 850 presos que foram levados na época para a Gameleira, que era onde ficavam os cavalos das polícias militares, do Exército, e mulheres foram colocadas num pavilhão, homens nos outros, e ali nós fomos revistados, fichados, e depois, como eram muitos, e as mães, a repercussão, eles foram obrigados a liberar os estudantes. Foi a primeira vez que a ditadura fez um ato em que ela não pôde manter aquele conjunto de pessoas presas e mostrou fraqueza. No ano seguinte, a UNE foi reconstruída e também estourou a greve em São Bernardo do Campo, com o presidente Lula sendo o principal líder, né, daquele movimento grevista. Então ali eu lembro desse fato porque foi o início, vamos dizer assim, das manifestações mais massivas
e a queda, o início da queda do regime militar, 1977, ainda em plena ditadura. E o general Heleno, que naquela época acabou anistiado, porque a anistia foram incluídos aqueles que fizeram o regime militar a repressão, foi liberado de tudo. E agora tentou outro golpe, está aí. Finalmente a justiça foi feita. O general Heleno, com muito atraso, está atrás das grades. É a justiça sendo feita, é um outro Brasil, é um momento histórico. Importante demais, deputado. Aliás, aproveitando que a gente está falando aqui do Augusto Heleno, né, o general Augusto Heleno, ele começou a trazer questões de saúde agora, como outros réus já fizeram, aliás, condenados agora, né? Ontem ele passou por um exame de corpo de delito e o general Heleno disse que sofre de Alzheimer desde 2018. Só para trazer aqui a informação completa, o que ele falou para os médicos. Abre aspas, que ele é portador de demência Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão em tratamento medicamentoso, fecha aspas. Ele tem 78 anos e o general Heleno, só para lembrar que ele foi condenado a 21 anos de prisão na trama golpista. Aqui eu queria também trazer um pouco essa discussão aqui para a mesa, né? Porque tem várias questões que são colocadas aí. Aliás, Alzheimer é uma doença assim, muito triste. Tem muita gente com casos na família. Claro. Eu tive meu pai com Alzheimer, mas ele quase foi vice do Jair Bolsonaro, o general Heleno. Ele assumiu já assim mesmo nessas condições? Então, se for verdade, é um escândalo ainda. Ele não é, deputado, a preocupação de comunicar ao governo que estava sem condições de assumir o cargo, o posto, uma vez que estava acometido já da doença, que é uma doença terrível mesmo. É claro, assim, se ele tinha desde 2018, ele foi completamente irresponsável e os que estavam ao lado dele também, de ter assumido uma função tão importante. Sabia, não sabia? Pois é, será que o Bolsonaro não sabia? Vocês lembram naquela reunião que acabou vazando, em que o Augusto Heleno começa a falar algumas coisas e o Bolsonaro fala, general, não, a gente conversa lá atrás, como se ele estivesse falando demais, né? Assim, será que as pessoas já desconfiavam que ele tinha esse problema? Repito. Só que aí ele mostrou ter memória demais. Ele começou a falar bastante. Em excesso. É verdade. Ele começou a lembrar que tinha agentes infiltrados na campanha do Lula. Mas o que o senhor acha disso, deputado? Agora ele trazer esse fato que é, como disse a Gabi... Não apareceu nem no laudo também. Ele não apresentou um laudo durante a defesa dele ao Supremo Tribunal. Na defesa não, mas agora ele está falando que tem. Como é que o senhor avalia isso? Bem, primeiro ele tem que mostrar realmente o laudo e tem que passar por exame que o Supremo Tribunal Federal, com certeza, vai solicitar que seja feito pela legislação, e tem ser cumprido a legislação. Ele, se tivesse mais de 80 anos, poderia requerer, como parte da lei, o regime de prisão domiciliar. Ele ainda não tem os 80. Aí, se ele for cometido uma doença grave, com certeza o Supremo, vendo isso, que esse tratamento não pode ser feito na prisão, dará a ele a domiciliar. Ele não será, evidentemente, como eles fizeram na época dele, nem torturado e nem desrespeitado. Esses direitos são garantidos graças aos direitos humanos, que eles tanto bombardearam, debocharam e não queriam que fosse feito. Então ninguém, e felizmente, não existirá nenhum coronel brilhante ustra para ter medidas contra os direitos das pessoas, mesmo aquelas que cometeram crimes. Então é importante a gente ressaltar isso. Agora, realmente é estranho que, se ele estava com essa doença durante todo esse período, como que ele atuou, inclusive na tentativa de golpe, que ele estava enfronhado nisso, com Alzheimer. Então, realmente é de se estranhar. Vamos aguardar aí o que diz também o laudo médico e a perícia médica que será feita. O caso de Bolsonaro é semelhante, se não for ainda mais estranho, porque esse disse que estava tendo alucinação de ouvir vozes da tornozeleira eletrônica, imagina. Que ele é um alucinado, isso a gente já sabe, né? Que ele é problemático, isso a gente já sabe. Agora, ouvir vozes da tornozeleira eletrônica, e para que ele quer ser candidato a presidente que anistia? Se uma pessoa que tem esse grau de problema vai dirigir o Brasil, sinceramente, bolsonarista é um negócio a ser estudado, né? É algo que é uma vertente fascista no Brasil, e o fascismo também é algo psicótico, né? Além de tudo que tem de problemas econômicos, sociais, políticos. Realmente me parece que semelhança a doenças mentais
esses fascistas deve ter alguma coisa realmente que é inexplicável. Seja como for, né, eventualmente um diagnóstico psiquiátrico, seja como for, isso não exclui, né, a responsabilidade Claro que o Jair Bolsonaro deve responder e está respondendo, né, como condenado nessa trama golpista. E o Heleno também não. Fez anotações na caderneta dele, participou de reuniões e teve um papel ativo. Tinha já Alzheimer, princípio de Alzheimer, como ele diz e tal. Se tinha, era grave, e se ficar comprovado, aliás, Alzheimer, há exames que você pode, inclusive, detectar em alguns casos áreas do cérebro que estejam afetadas. Isso no laudo vai sair, se ele tiver realmente, né? E aí é o que disse o deputado, tem que receber o tratamento que a lei manda dar. Ainda bem que nós não estamos na época deles, a época em que eles tentavam prendiam um estudante, batiam, né, e mandavam torturar. Nessa mesma época desse encontro da UNE em BH, você tem que lembrar que era um general Heleno querendo dar golpe dentro do próprio regime militar. Do Silvio Frota ele era, com a turma do Silvio Frota, que ele não admitia a possibilidade de abertura, mesmo aquela abertura lenta e gradual lá do Geisel. Então esse sujeito Exatamente. Exatamente. Naquela época ainda eram períodos duros da ditadura militar. Pesado. Especialmente 74, Médici, né? 74, 75, 76. 77 começaram movimentos estudantis mais maciços. Então começaram já movimentos pró-anistia, manifestações, passeatas. Foi quando eu entrei na universidade, 76, 77. Principalmente. Ainda era uma ditadura muito dura. Muito dura. A partir de 78, aí sim eles começaram a sentir a força também do movimento sindical, que entrou também em luta, que foi essencial para que obrigasse a tal distensão lenta, gradual e segura, porque eles sabiam que o rompimento da força social viria. Então, Golbery, Couto Silva principalmente, foi o teórico de fazer esse distensionamento, de depois tentar criar um PTB enquanto partido para que o atual PDT não passasse a existir de Brizola. Enfim, aí foram as astúcias do regime militar para se manter. Mas, felizmente, as forças populares naquela época, a partir dali, cresceram muito. Então, eu vim exatamente dessa geração, que depois, além da UNE, fundamos a Central Única dos Trabalhadores, foi o reforço do movimento sindical, e o próprio Partido dos Trabalhadores, né, em 1980. E aí a gente consegue ter forças populares que se acumularam e se libertaram também daquela polarização falsa que a ditadura queria que existisse, que era MDB e Arena. Na época, a gente que era estudante brincava, dizia, olha, é um sim e um sim senhor. Nós precisamos de ter alguma coisa que realmente coloque novas ideias e faça oposição aos militares e à ditadura. Excelente, deputado. Um prazer te receber aqui no N2. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, e olha, reforçar mais ainda que é sem anistia, né? É isso aí. Aliás, aqui no Congresso Nacional, acabou essa história, viu? Nem dosimetria, nem anistia, essa nós vencemos. Isso é muito importante. A democracia venceu. Essa é a comemoração que nós precisamos fazer. E esse pessoal precisa pagar por tudo isso que fizeram, Exatamente. tanto do ponto de vista de ditadura, de repressão, mas também o mal que fizeram ao Brasil, a falta de desenvolvimento social, o governo Bolsonaro destruindo tudo. Eu acho que vamos viver momentos melhores. Otimismo no Brasil, acho que começa a renascer. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Obrigado, deputado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite. Deputado. Atualizar aqui rapidamente uma notícia. Agora há pouco a gente disse que 2 integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados e mortos. São informações da CNN, mas a CNN voltou atrás. Então a gente não sabe qual o estado de saúde desses 2 integrantes da Guarda Nacional até o momento. Só aqui para trazer a informação completa, o governador da Virgínia Ocidental, o Patrick Morrisey, chegou a afirmar que os 2 tinham morrido, só que depois ele voltou atrás e disse que tinha recebido informações conflitantes. Então, a gente ainda não tem a informação completa a respeito disso, mas atualizando aqui e corrigindo essa informação. Perfeito. Hoje é dia de provocação histórica, hein? Temos na sequência. Quarta-feira, agronegócio e catástrofe ambiental. Temos convidado
aqui, aliás, dois convidados hoje, né? Tiraram aqui da tela, mas eu vou pegar aqui o nome. É o Rob Wallace e o Alan de Campos. Rob Wallace e Alan de Campos, convidados do Lindener Pareto. É isso, convidados do nosso professor e coordenador dos nossos cursos do ICL, também vai estar na pós amanhã também. Vamos nessa, Chico? Vamos nessa. Por favor. Amanhã estaremos de volta. Boa noite. Sem anistia. Sim. É amanhã, turma, o lançamento da nossa nova pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Amanhã eu vou explicar todos os detalhes, falar todo o quadro ali de professores, contar algumas novidades interessantíssimas desse curso e amanhã a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Vai ser muito especial e eu te espero lá. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.